As técnicas expressivas podem ser de grande ajuda no processo terapêutico, através da utilização daquilo que não é o verbal, então o expressivo. E esse expressivo que nós vamos falar hoje é o expressivo do corpo através da dança. Então vamos falar hoje sobre biodança. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Marina Tipton Francisco para falar um pouco sobre o percurso dela dentro dessa abordagem da biodança. Desde a mais tenra infância que eu tive uma certa inclinação pela expressão corporal, porque meu pai, nos idos de 1910, por aí, ele viu a Ana Pavlova dançando. Olha que então, imagina o registro que isso não deu dentro da vida emocional dele. E ele trouxe isso para mim. Então, essa imagem da Ana Pavlova dançando sempre foi uma imagem muito forte e, lógico, alguma coisa que eu tinha que me equiparar, de ser tão assim fantástica quanto ela, que, lógico, que eu nunca cheguei aos pés dela, mas eu tive um percurso dentro do balé, quando bem pequena e depois na adolescência. Depois, durante 8 anos seguidos, tive uma companhia de balé, estudei nos Estados Unidos, na escola do American Ballet Theatre de Nova York, e tinha uma certa obsessividade, uma total obsessividade quanto a isso. Até que, finalmente, quando eu já tinha mais de 20 anos, aí eu resolvi que isso daí era muito bitolador. Eu percebi como o balé clássico é muito centrado em torno da imagem, do que você passa visualmente para o outro, muito centrado em torno de competição, muito centrado em torno de perfeição física, todos os valores assim, muito, por mim, agora totalmente desvalorizados, né? Valores veiculados pela sociedade capitalista, consumista e tudo aquilo. Então eu larguei do balé e larguei completamente, dei um corte e comecei a estudar psicologia, estudei psicologia na USP. Então nós estamos falando de um percurso que vai para a psicologia, mas que vem desde a infância, né? De uma influência, de uma ideia que o pai, né? Essa questão edípica das meninas. E na medida que você chega a um certo limite, que não é mais ligada a essa ideia tão presa à ideia patriarcal, né, desse pai, você vai em busca de você mesma, né, do seu si mesmo. Isso. E aí, em vez de você fazer esta coisa mais, digamos, uma coisa mais de persona, uma coisa mais exteriorizada, você vai para uma coisa agora num movimento mais interno, de busca de você, e aí você faz a escolha de fazer psicologia. Isso. Por que você resolveu fazer psicologia? Olha, se eu for falar, vai até parecer engraçado. Foi o meu terapeuta, que era um psiquiatra, que falou, olha, você tem que fazer psicologia, porque ele percebeu que eu levava jeito, né? Que coisa interessante. E eu aceitei, porque eu tinha uma ligação muito forte com ele, e caiu bem. Aí ele falou assim, se você não fizer a inscrição no vestibular, naquela época, né? Você não volta aqui na semana que vem. Então eu fui correndo e fiz a inscrição. E entrei em primeiro lugar na USP, o que naquela época não era assim grande, feito, porque tinha poucos concorrentes comparado com hoje, né? Sim, mas de qualquer forma é uma coisa... Foi para mim, uau! Foi demais, né? Confirmou que era uma escolha que ia dar certo, isso, né? Isso mesmo. Então, a psicologia para mim também tem essa conotação de um dia eu vou conseguir fazer, e quando eu cheguei, falei assim, é isso, né? Que é um encontro que a gente faz, e isso é muito interessante. E eu estou falando isso porque as técnicas expressivas que a gente está falando,
ela necessita que quem faz e quem utiliza seja alguém que tenha essa consciência do seu próprio processo, da sua jornada, né? E que essa jornada, às vezes, não é uma coisa assim tão simples. Então, veja, você está indo numa direção da dança, aí você volta, e aí você resolve fazer a psicologia, aí você tem esse reforço incrível de ter entrado em primeiro lugar. Deve ter sido demais isso. Nossa, né? Foi muito significativo, porque a pessoa que entrou em segundo lugar, e havia uma dúvida se ela ia ficar em primeiro ou segundo, era a Marília de Oswald de Andrade, a filha do Oswald de Andrade, né? Que coisa interessante. Que já era minha colega no balé clássico e tudo. Foi tudo uma coisa assim de dança mesmo. E aí, como que a biodança surge? Fiz minha especialização nos Estados Unidos, na Universidade de Temple, em terapia comportamental. E voltei e comecei a praticar aqui no Brasil. E aí a coisa foi se desenrolando durante vários anos sem a dança. Aí, de repente, eu redescobri a dança uns 20 anos atrás. E ao redescobrir a dança, eu fui criando essa coisa que eu chamei de dança arquetípica, que seria a vivência dos arquétipos junguianos, mais ou menos isso, no corpo, como é expresso na arte universal, né? Nos afrescos e, de modo geral, na arte da antiguidade. Comecei a praticar nos meus pacientes. Aí eu descobri que existia a biodança, que já vinha com esses mesmos princípios, já havia 40, 50 anos. Então aí eu ingressei na biodança, fiz a minha formação como facilitadora de biodança. Quando você falou a respeito dessa dança arquetípica, e você fala desses arquétipos representando muito das posições ou das esculturas ou mesmo das pinturas que a gente vai encontrar na antiguidade clássica, seja na Grécia, seja no Egito ou em todas as outras culturas. Sim, na Síria, na Suméria, na Acádia, em todos esses lugares. Que elas são extremamente expressivas. São muito expressivas. Na Índia, por exemplo, não é? Então, o que você tem ali? A expressividade do corpo transmitindo uma experiência que não é só emocional, mas uma experiência, entre aspas, arquetípica, né? Sim. De totalidade. Então, cada um busca isso. Então, por exemplo, aquele Davi inacreditável, ele tem não só o peso do mito do Davi, mas ele tem também a postura que foi com que ele foi esculpido, que dá que você, quando olha, você tem o impacto daquilo que ele traz como mensagem, né? E quando eu vi o Davi, eu fiquei muito impactada, muito impactada, porque além da altura, a Pietà, por exemplo. Pietà é uma coisa que se move. É inacreditável. Então, e é uma postura, né? Porque ela está ali segurando o corpo de Cristo de uma forma, mas você tem todos os detalhes da posição da boca, do pescoço, do ombro, do braço, né? Expresso, digamos, no mármore, mas aqui você pode trazer isso para a expressividade do corpo vivo, né? Então, e tem uma força muito grande isso, né? É essa força iluminada pelo arquétipo, né? Pela integração, né? Sim. Mas a sua atuação não fica somente na biodança, digamos, de trabalhos com grupos. Você também tem uma atuação no consultório também, trazendo essa experiência, não é? Tem uma atuação no consultório e tem uma atuação muito importante de 16 anos na Faculdade Paulista de Artes, em que eu fiz uma série, eu liderava, eu lecionava
uma série de disciplinas em torno do corpo, quer dizer, que partiam da biodança, mas se especificavam como dança para o ator, como dança-teatro. Dança-teatro é um capítulo muito importante da minha atuação. Sensibilização à memória emocional, através do corpo. E também o trabalho de consultório, só que no trabalho de consultório as coisas se dão um pouquinho diferente. Em comum entre a biodança, a dança arquetípica, a dança-teatro e o trabalho de consultório, em comum com tudo isso, existe a procura do self. Assim como foi definido por Jung, como o grande potencial a ser atingido por cada ser. Essa é a parte talvez mais importante do meu trabalho e que unifica enfeixa todo o meu trabalho. Então, porque essa questão da busca do self é justamente o caminho da individuação, né? O caminho da individuação. Que cada um de nós deve percorrer. Isso. Então, nós, como terapeutas, temos essa integração rumo a esse self, a essa individuação, que é o que como você vem contando o seu percurso. Então, uma pessoa, por exemplo, deprimida ou ansiosa dentro de uma aula ou de um processo terapêutico, como é que ela vai sentir esse processo? Como fica isso? Porque eu penso que, neste momento, ela poderia encontrar um caminho diferente para não estar tão deprimida ou não estar ansiosa, porque ela entra em contato com ela mesma. Como é a sua experiência em relação a isso? Bom, dentro de um processo de biodança, essa pessoa vai encontrar aspectos internos dela que são antitéticos à depressão, porque a depressão é um estado muito para baixo, um estado de peso interior, um estado de autoagressão, um estado sombrio. E dentro da biodança ela vai encontrar o lado luminoso, ela vai vivenciar o lado luminoso dela. Ela vai adquirir um recurso próprio. Ela vai... Através da vivência. Né? Através da vivência. Esse é um dos grandes poderes. A biodança tem 7 poderes. Entre eles é a vivência. É o mergulho no aqui e agora. E esse mergulho no aqui e agora, ele é totalmente antitético a qualquer sentimento depressivo. E como que você trabalha com os pacientes no consultório? Eles não dançam no consultório? Não, em geral não dançam no consultório. Na segunda metade da sessão é induzido um estado de relaxamento muscular profundo. Isso pode ser feito através de diversas técnicas, né? Então, me parece, Marina, que esse recurso que você usa, a gente não poderia chamar ele propriamente de uma técnica. Ele é mais do que uma técnica, né? Sim. Digamos, ele é um recurso, é como se ele fosse algo tão refinado, como se você tivesse adquirido mais do que só o conhecimento, mais do que só a habilidade do procedimento, sim, mas que você tivesse acessado um nível assim da arte, né? Isso. Da arte curativa, né? Onde você vai trazer essa vivência que você tem desse corpo arquetípico, né, nas posições arquetípicas, para que possa ajudar o paciente a se reencontrar, né? Porque parece que o que acontece no dia de hoje, que traz tantos problemas de depressão, é muito essas questões de você estar muito dissociado de você mesmo, né? Muito ligado a uma sociedade muito consumista, muito imediatista, né? Que é aquilo que você diz que você encontra quando você chega quando você estuda o balé e você vai indo, você vai chegando à conclusão que aquilo, em vez de trazer a alma, ele está perdendo a alma, né? Isso. E aí você para e vai fazer a psicologia na busca da alma. Isso. Aí depois de novo você reencontra a dança como um recurso de alma.
E é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo a dança uma hora foi a perda da alma e depois ela passa a ser um recurso que ajuda você a fazer com que as pessoas encontrem a sua própria alma. Interessante esse trabalho, né? Tem algum caso, alguma coisa que você gostaria de relatar para compartilhar? Olha, dentro de uma aula de biodança, todos os casos, digamos que tem 10 pessoas participando, né? Todas as 10 pessoas vão chegar de um jeito bem ego, né? Cada um com o seu universo, com as suas preocupações, com as suas neuroses, com as suas ansiedades. E isso dá para ver perfeitamente. À medida que a aula vai transcorrendo, porque as aulas são todas planejadas no sentido de conduzir ao self. Então, à medida que a aula vai transcorrendo, você vai vendo as pessoas se integrando e fazendo trocas entre si e se ajustando àquelas músicas que são especialmente planejadas para conduzir a isso. De maneira que uma aula, por exemplo, uma aula de biodança típica, ela transcorre da seguinte forma. A pessoa entra em beta, aos pouquinhos vai passando para alfa e aos pouquinhos vai passando para teta, e é onde transcorrem. Então a curva da aula é assim: primeiro é um fortalecimento do ego através de uma ativação bem forte, músicas bem vitalizantes e tal, reasseguradoras do ego. Quando a pessoa está bem segura, então aí ela já pode relaxar. Então devagarzinho ela vai sendo convidada através da sequência e do planejamento a relaxar mais e mais, e a se entregar, e ela entra em entrega. E chega num contrapico da curva, em que a gente chama isso de regressão. E é realmente um tipo de regressão, porque vai entrando em níveis cada vez mais primitivos de si mesma. E aí, depois que ela entrou em regressão, muitas vezes a imagem é da Pietà, né? Porque nessa regressão é explorado o quê? São explorados os estados de consciência primordiais, né? Que ela teve no útero, aquela dissolução oceânica do útero, ou então um colo, que aí é análogo à Pietà. Então é explorada a capacidade de se entregar ao colo e a capacidade de proporcionar um colo. E aí depois, devagarzinho, a pessoa é convidada a ir ativando um pouquinho mais, e ela sai da aula transformada. Outra coisa interessante é assim, que como uma técnica ou como um recurso de técnica, você só pode utilizar na medida que você já vivenciou, já passou por isso, né? Então, um profissional que queira trabalhar com isso, ele precisa fazer essa formação, ele tem que ter essa experiência da dança, ele tem que passar por tudo isso para ele poder ter a sua formação. Eu estou falando isso assim, porque nada daquilo que a gente utiliza como recurso terapêutico é alguma coisa que a gente coloca sem ter antes vivenciado profundamente. E é esse recurso que foi vivenciado e elaborado dentro de você que ele serve para ajudar no processo terapêutico. Então essa palavra técnica expressiva, digamos assim, ela mata um pouco a alma daquilo que realmente representa esses recursos, né? É verdade. A técnica expressiva, na verdade, não chega a explicar essa delicadeza com que a gente deve cuidar dessa nossa habilidade não verbal no processo terapêutico. Então, eu agradeço muito você pela sua participação. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer justamente por esse não verbal que rolou hoje, que me deixou perfeitamente à vontade para deixar sair o que tem lá dentro, né? Foi muito legal mesmo. Obrigada. E aí, gostaria que você deixasse o seu endereço de como é que as pessoas podem entrar em contato, conhecer mais o seu trabalho. 11 98135 3504.
E o meu site, que tem tudo, tudão mesmo, porque é um site que foi desenvolvido através dos anos, é www.marinatft.com.br. É isso. Então, eu convido a todos a curtirem a nossa entrevista, se inscreverem no canal e aguardarem os nossos próximos vídeos, que espero que sejam tão bons quanto foi o seu, Marina. Então, até lá!